Convocações foram desfavoráveis para a oposição, Zé Eduardo Cardoso? Olha, Luciana, como a nossa audiência não pode responder a pergunta do Caio, eu respondo eu. Né? Eu posso. E eu diria a você, Caio, o seguinte, bem objetivamente, eu acho que está tendo uma confusão que você está fazendo aqui, e eu vou tentar dizer por quê. Você podia até ter dado um tiro certo que eu ia concordar, mas o tiro que você deu eu não posso concordar. Pelo seguinte, quando você faz uma CPI, você tem a lista dos primeiros convocados. O fato de eu rejeitar algumas convocações que não serão ouvidas agora não quer dizer que os requerimentos não possam ser reapresentados e as pessoas não sejam ouvidas. O que eu tenho que ter é uma lógica de investigação. E me parece claro que a relatora, ela traçou uma lógica investigativa relativamente àquelas pessoas que ela enunciou, que são aquelas mais diretamente envolvidas a atos comissivos, ou seja, a quem pode ter planejado, a quem pode ter agido, o Mauro Cid, essas pessoas. Eventuais situações omissivas, ela pode ter deixado para um segundo momento, que eu acho que é o que acontecerá, e as situações secundárias também podem até se tornar primárias, não tenho dúvida, mas ao longo da investigação. Essa é a primeira leva de depoentes. Isso não quer dizer que o general Gonçalves não seja chamado para depor, que outras pessoas não sejam chamadas para depor, se os fatos assim o exigirem. Mas de imediato eu não crio confusões. A CPI não pode ser transformada numa arena política, Caio. Ou seja, eu vou trazer agora os caras do governo, porque eu quero atacar o governo. Não, vamos pegar os fatos. Quem são os principais envolvidos? Quem são? São estes. Dentro da ótica investigativa, são esses, sim. Mauro Cid é óbvio que é, o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública é. São os principais atores desse processo num primeiro momento. Pode ser que outros apareçam. E aí a CPI vai convocar. Onde eu acho que você poderia dar um tiro certo, Caio, que aí eu acho que há um equívoco da CPI, é quando ela falou que as pessoas serão todas chamadas como testemunhas. Eu acho que não pode fazer isso. Aí eu vou dar a minha opinião sincera. Por quê? Há uma diferença numa CPI entre depor como testemunha e como investigado. Qual é o investigado? Ele pode se omitir de falar porque ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O testemunha não. A testemunha, ela faz um juramento de dizer a verdade. Então eu vou dizer, olha, eu como testemunha, eu efetivamente sou obrigado a falar. E se não falar, falso testemunho. Qual o subterfúgio que se utilizou? E aí que eu acho que o tiro seria certo, Caio. Eu estou chamando todo mundo como testemunha. Isto é um problema grave. Porque, por exemplo, eu estaria, em tese, tirando do Mauro Cid o direito que ele tem de dizer não tenho nada a falar, que é o que eu acho que ele vai fazer. Claro? Então, aí, eu chamar de testemunha quem obviamente é investigado é um subterfúgio que viola direitos. Então, acho que isso acontece nas CPIs. Eu, pessoalmente, como parlamentar, sempre fui em conta. Quem é investigado é investigado. Quem é testemunha é testemunha. Pode ser que uma testemunha se converta em investigado posteriormente. É fato, claro. Mas, nesse momento, me parece que Mauro Cid, que o ex-ministro da Justiça, eles são investigados. E eles têm o legítimo direito de ficar em silêncio sem poderem ser presos por isso. Claro. Acho que esta é uma questão, sim, que há um equívoco, que às vezes os parlamentares forçam a barra, tentando enquadrar todo mundo como testemunha, mas eu não acho isso bacana do ponto de vista jurídico. O que vai acontecer? Se eu fosse advogado dessas pessoas, eu iria à justiça com um habeas corpus, dizendo que, olha, essas pessoas estão comparecendo como investigadas, e a despeito de chamarem como de testemunhas, eles têm o direito de ficar quietos e responder aquilo que eles quiserem. Isso é decepcionante para a CPI? É. Agora, é um direito que não pode ser objeto de transgressão. Quem é investigado tem o direito de silenciar. Claro que isso traz um ônus político. Por exemplo, se Mauro Cid ficar quieto, que eu acho que é o que vai acontecer, se o ex-ministro da Justiça ficar quieto, que é o que eu acho que vai acontecer, claro, isso vai ter um ônus político, não para eles, porque eles já estão numa situação muito difícil, mas talvez para o seu chefe Jair Bolsonaro, porque eles não vão estar matando no peito a situação e deixando uma suspeição sobre a situação. Mas como técnica jurídica, é perfeitamente lícito que eles façam isso, se eles têm receio, evidentemente, de serem forçados a produzir provas contra si. Então, aí eu acho que está errado. Eu vou dizer com toda a franqueza, acho que aí está errado. Há pessoas que foram aprovadas que não são testemunhas e alguns que são testemunhas. Tem que separar o joio do trigo para não cometer violência. Agora, o judiciário seguramente vai fazer isso através de um habeas corpus. No que se refere à ordem, ao chamamento de testemunhas, eu acho que está absolutamente dentro de um critério investigativo lógico e não afasta a possibilidade de pessoas que você mencionou serem chamadas num segundo momento pelo plenário da CPI.
Ô Zé, é importante aqui você fazer essa explicação da diferença entre a testemunha e o investigado e a possível violação de direitos de qualquer cidadão. E eu queria te pedir também que você respondesse a pergunta que eu fiz, você acabou passando por cima. Não respondi. Exatamente. Tá vendo como eu sou fofa com você? Não, afinal, as convocações de agora, elas são desfavoráveis para a oposição? Eu acho que os fatos é que são desfavoráveis para o governo Jair Bolsonaro, os fatos. E as testemunhas, elas expressam essa situação de desconforto, claro, porque os fatos, eles apontam para um possível golpe de Estado planejado, urdido sob a direção de Jair Bolsonaro ou de pessoas muito próximas a ele. Essas testemunhas que podem falar, revelar isso ou silenciar, evidentemente são muito desfavoráveis ao governo Jair Bolsonaro. Aliás, os fatos todos são desfavoráveis ao governo Jair Bolsonaro. É claro que defensores do antigo governo ou pessoas que não gostam do atual governo vão sempre tentar pegar a omissão de A, de B ou de C para tentar botar luzes numa situação X para tentar afastar os holofotes de onde eles devem ser colocados na gravidade maior dos fatos. É assim, a técnica argumentativa, ela faz com que eu coloque luzes no que me interessa e finge que não veja aquilo que não me interessa. E neste caso, especificamente, claro, quem defende o governo Jair Bolsonaro vai tentar não ver a realidade óbvia do que aconteceu nos 3 prédios, nas invasões, nos atos antecedentes, nos atos posteriores, tudo aquilo, para tentar pegar exclusivamente uma situação ou situações omissivas que não se sabe se foram praticadas, inclusive por membros do antigo governo. Mas é da vida. Neste momento, acho que o que prejudica o governo Jair Bolsonaro não são as testemunhas, são os fatos que levam que as testemunhas sejam convocadas. Muito bem, Caio. Bom, eu acredito que os fatos, especialmente aqueles apurados em vídeo, né, para todo mundo ver, para além de qualquer sombra de dúvida, para além de qualquer dúvida razoável, os fatos são desfavoráveis ao governo Lula. As narrativas são desfavoráveis ao governo Bolsonaro, e aí eu vou concordar com o Zé Eduardo Cardoso, porque é o seguinte: quão implicado está, por exemplo, o ex-presidente da República no 8 de janeiro? A gente já viu aqui, o liame, ele é muito tênue. É uma postagem a posteriori em 10 de janeiro na rede social que logo foi apagada. Não há mais nada que vincule Bolsonaro àqueles atos. Agora, no caso do governo Lula, nós sabemos que o alto escalão do seu governo foi complacente, conivente, se é que não facilitou o cometimento dos crimes, quais sejam a invasão, né, e a depredação de patrimônio público. Agora, falando sobre a convocação das testemunhas, né, que eu acho que é o que está em tela aqui. Naturalmente, Lu, respondendo a pergunta, foi muito favorável ao governo Lula, muito desfavorável à oposição. E eu concordo parcialmente com o argumento do Zé, que você deve seguir uma cronologia de investigação, mas dada a relevância dos nomes que foram rejeitados, portanto, o ministro da Justiça, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era perfeitamente possível e plausível e certo e justo que eles fossem convocados e que fossem ouvidos depois, que a ordem fosse colocada de uma forma investigativa, cronológica, enfim, mais ou menos pragmática. Isso tudo bem, mas essa rejeição é um sinal político claro. E aqui, vamos concordar também em mais coisas, a CPI é um instrumento da minoria parlamentar, né? Ela requer a assinatura apenas de 1/3, né, dos membros do Congresso Nacional ou da Casa ou das casas legislativas. Mas é mais que isso. A instauração da CPI, atendidos aí os requisitos legais, ela constitui um direito da minoria, especialmente um direito da oposição. Para quê? Para garantir que o Poder Legislativo ele cumpra a sua função de fiscalizar, a atribuição fiscalizatória, sem impedimento, sem constrangimento por parte dos grupos parlamentares majoritários e da situação. Então, assim, é flagrante, pelo menos a julgar por essas primeiras convocações, que essa CPMI do 8 de janeiro não se enquadra aí nesse objetivo precípuo, né, de uma comissão parlamentar de inquérito. Então você exclui os aliados do governo e as autoridades que são umbilicalmente ligadas a Lula da Silva. Aí fica parecendo mesmo, isso talvez seja uma questão de imagem. Talvez mais adiante essas pessoas sejam convocadas, mas fica parecendo uma comissão fantoche do governo petista.
E vamos combinar que se você tem uma investigação conduzida aí por, aspas, marionetes políticas, você não está buscando a verdade, mas sim a confirmação de uma narrativa, de uma versão dos fatos. E isso não pode acontecer. Aí, sob pena de me alongar, eu não vou trazer aqui a fala inicial da senadora Elisiane Gama, mas a ideia é que se apurasse tudo. Aliás, como o Zé Eduardo sempre coloca, sempre foi favorável, né? Preciso reconhecer, sempre foi favorável a uma apuração ampla, envolvendo os dois lados, né? Os dois espectros políticos, né? desse escândalo mesmo. A gente precisa reconhecer que foi o 8 de janeiro e nisso nós concordamos em gênero, número e grau. Muito bem, Zé Eduardo, essa fala que o Caio traz aqui agora é bem relevante porque a gente viu muito disso ontem nas redes, especialmente das pessoas mais críticas ao governo do presidente Lula, ou pessoas mais à direita, ou pessoas mais alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falando sobre essa cronologia. Tem uma cronologia aí que a senadora Elisiane Gama, de Trabalho, pôs, que é trazer as pessoas que estavam mais relacionadas ao dia 12 de dezembro, ao dia 24 de dezembro e aqueles inícios de atentados ainda no governo de Jair Bolsonaro. Você discorda dessa cronologia? Olha, eu acredito que toda cronologia investigativa, ao contrário do que disse o Caio, ela não deve se prender à relevância de nomes a serem chamados para prestarem depoimentos, mas à relevância dos fatos. Tanto que Jair Bolsonaro não foi chamado, não é? E não seria a hora, a meu ver. Estaria errado se chamar Jair Bolsonaro agora. Ou seja, o que não descarta que ele seja chamado no futuro. Claro. Ou seja, é pela relevância dos fatos, na maneira em que eles se apresentam, que eu monto meu iter investigativo. E nesse caso, me parece que a senadora foi absolutamente fiel a esta situação. Ou seja, seguir um iter de investigação. Claro, aí há aqueles que querem transformar isso numa disputa política. E é curioso, muitos dos que dizem que não querem que a CPI seja um palco de disputa política, fazem a leitura da CPI como pró-governo ou pró-oposição. Não, isso é a melhor maneira de transformar a CPI numa caixa de ressonância de disputas políticas e não de uma investigação séria. Eu acho que os fatos relevantes, eles exigem depoimentos na forma em que foram colocados, dentro da perspectiva que foi colocada. Ah, mas vamos chamar já A, B, C ou D. Podem ser chamados, não agora. Eu tenho um primeiro bloco, acho que foram 35 nomes que foram aprovados. Muito bem, vamos ouvir esses primeiros 35 e a partir daí vai surgir a relevância de verificar outros. Então, de repente, nos depoimentos fica claro lá aquilo que me parece absolutamente absurdo, mas vamos imaginar que surgisse a ideia de que o general, o G. Dias, articulou a abertura da porta do Palácio lá da Justiça, do Congresso Nacional. Bom, então vamos chamar o G. Dias agora, depois que eu tiver elementos. Primeiro eu chamo aqueles que são ligados aos fatos mais candentes. Depois eu vou chamando nesta ordem, inclusive até para verificar situações omissivas eventuais, etc. Esta lógica investigativa me parece absolutamente preservada. Também acho que seria de certa forma, um sonho de consumo daqueles que acham que Jair Bolsonaro não tem nenhuma ligação com os fatos, dizer que não existem relação entre situações que aconteceram já há algum tempo e que parecem demonstrar cada vez mais um iter preparatório de um golpe de Estado. Por exemplo, não é crível que o seu ajudante de ordens recebesse mensagem de um e outro e mandasse situações para outros falando de golpe de Estado, tendo, inclusive, minutas de autogolpistas, sem que Jair Bolsonaro, aquele que ele ajuda a cumprir ordens, não tivesse ciência de absolutamente nada. Da mesma forma, é absurdo que, efetivamente, o ministro da Justiça tenha guardado lá um decreto sem que ninguém soubesse de nada e ele não sabe dizer quem fez. Então, é um conjunto de situações que vai ter que ser montada, que vai ter que ser construída, porque, da forma em que está, nem mesmo aquela teoria clássica que veio dos Estados Unidos da América, no direito penal, da cegueira deliberada, pode se colocar para o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a cegueira deliberada de Jair Bolsonaro parece que é com o olho fechado só e o outro ele via. Né? É a impressão que tudo isso dá, mas são impressões que vão ter que ser investigadas, né? E vão ter que ser apuradas. Então, não me parece correto nesse momento nós estarmos nesse nível de politização. Eu quero ouvir primeiro alguém do... Vamos ser sinceros, vamos ouvir os fatos e a partir daí vamos ouvir as pessoas. Acho que está agindo bem neste aspecto a CPI, em que pese, como eu já frisei, eu tenho lá as minhas observações críticas em relação a outras questões.
Então, só confirmando realmente 35 nomes de convocações nesse primeiro momento. O primeiro depoimento vai ser de Silvinei Vasquez, ex-PRF, já na próxima terça-feira. Caio. Eu só para não deixar a linha de raciocínio muito solta, há outros indícios que corroboram, né, o meu argumento de que a relatoria e a condução da CPMI está sendo feita de forma enviesada, parcial e, acima de tudo, partidária, né? Salvando os interesses dos amigos em detrimento dos interesses dos adversários. Por exemplo, o que era uma demanda perfeitamente, vamos dizer assim, razoável da oposição, o Zé Eduardo vai concordar, porque é praxe da casa, criar subrelatorias. Olha a quantidade de fatos conexos dentro dos eventos de 8 de janeiro. Olha a quantidade de fatos conexos no passado e no futuro, porque não vamos nos esquecer das centenas de prisões potencialmente arbitrárias, autoritárias, ilegais, inconstitucionais, que ferem direitos humanos, né, e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Isso tem que ser investigado. É difícil você consolidar tudo num relatório, e os relatórios eles não precisam guerrear entre si. Eles podem colaborar, apresentar versões mais ou menos detalhadas sobre os mesmos aspectos e enriquecer o produto final da CPI. Então, não criou as subrelatorias. O que mais que ela não fez? Não ampliou as reuniões semanais. Isso também era uma pauta da oposição. Vamos lembrar, CPI é um instrumento da minoria, né, para impedir o sufocamento pela maioria ou pelos parlamentares de situação. Também não foi atendido nisso. Esse pleito da oposição também não foi atendido. Outra coisa, ela não entregou previamente aquele plano de trabalho que muitos parlamentares, muitos deputados, especialmente da oposição, caracterizaram como um pré-relatório, porque já enxergaram viés nesse documento. Então, a coisa ela tem um contexto. A minha crítica aqui ao trabalho da CPMI, ele tem um contexto. E eu concordo com o Zé, ele foi muito feliz na argumentação de que você não deve convocar as pessoas pela relevância do seu nome ou do seu cargo, mas pela relevância dos fatos. Não existe, talvez, fato mais relevante do que o comportamento atípico, por exemplo, do senhor G. Dias durante o 8 de janeiro. Então, era natural que o nome dele não fosse rejeitado. Tudo bem, coloque em outra prateleira. Olha, nós vamos ouvir esses nomes, mas a gente vai ter uma ordem cronológica. Imagina a polêmica que a gente estaria evitando. Aliás, nem existiria o cerne desse debate, nem existiria. Bastava, então, um gesto em prol da pluralidade e da verdadeira busca pela verdade. Então, essa é a crítica que faz. Ela não está solta, ela vem junto com outros comportamentos, outras condutas e outros procedimentos da CPMI que dão a entender que realmente ela parece estar com o fulcro de blindar o governo e seus aliados. É uma impressão a ser confirmada nos próximos semanas. E de verdade, Zé, eu espero que eu esteja cabalmente errado, vou reconhecer isso aqui e você esteja totalmente certo. Olha, posso pedir, rapazes, para virar a chavinha, que eu tenho a missão aqui de fazer um outro tema com vocês? Posso só fazer uma observação, Luciano? Rapidinho, Zé, para a gente... Rapidinho. Primeiro, olha, uma rápida pontuação. De fato, CPI é um instrumento de minoria para a criação dela. Agora, a composição dela, de acordo com a Constituição, é pela proporcionalidade partidária, portanto, um instrumento de decisão da maioria, da proporção dos partidos, como todas as comissões permanentes. Então, portanto, não dá para dizer que é um instrumento da minoria na deliberação. Não é verdade, não é o que a Constituição prescreve. Ela é minoria para a criação. Segundo, Caio, dizer que o G. Dias é o centro de tudo aquilo que aconteceu no dia 8, eu acho, com todas as vênias, que é uma forçação de barra danada. Mas você tem todo o direito de pensar isso. Muito bem.